É inegável a popularidade que o sistema operacional da Microsoft, o odiado e amado Windows, possui no mundo tecnológico. Algumas pesquisas de mercado apontam que o sistema está presente na grande maioria dos computadores do mundo, e gostando ou não, esse resultado expressivo mostra que a companhia domina a categoria de sistemas operacionais. Mas nem sempre foi assim. O Windows não surgiu da forma como conhecemos hoje, com todos os recursos com os quais estamos familiarizados. Houve um processo gradual de evolução no qual a Microsoft identificou as necessidades das pessoas, aperfeiçoando as funcionalidades do seu projeto ao longo dos anos. Neste vídeo, vamos fazer uma rápida viagem no tempo, conhecendo um pouco de cada uma das versões do sistema operacional da Microsoft, descobrindo quais foram as novidades que cada uma delas entregaram em seus lançamentos. Windows 1. Lançada em novembro de 1985, foi a tentativa inicial da companhia em entregar uma interface gráfica de 16 bits. Seus recursos incluíam um gerenciador de arquivos, Paint, Windows Writer, bloco de notas, calculadora e um relógio para auxiliar em tarefas cotidianas. Era possível alternar entre programas disponíveis sem a necessidade de fechá-los. O Windows 1 foi construído sob a arquitetura do MS-DOS e seu funcionamento se apoiava bastante nas entradas e linha de comando do sistema. Apesar disso, o Windows 1 foi um dos grandes responsáveis pela popularização do mouse, pois trazia uma interface fortemente baseada no uso deste acessório. Para que os usuários aprendessem a utilizar o periférico, o sistema contava com um jogo chamado Reverse. Windows 2. A principal vantagem da segunda versão do sistema era a possibilidade de sobrepor várias janelas, minimizar e maximizar. Um outro recurso introduzido pelo sistema, presente até os dias de hoje, é o painel de controle, que reúne várias informações referentes às configurações do sistema e facilita a alteração de preferências. Esta também foi a primeira edição a contar com os famosos softwares Word e Excel. Windows 3. Lançado em 1990, foi o primeiro sistema da Microsoft a exigir um disco rígido para ser instalado. Este também foi aquele que despertou a atenção do mercado para o nome Windows, colocando-o de vez na disputa pela popularidade. A grande inovação do Windows 3 diz respeito aos programas do MS-DOS, que agora podiam ser executados em uma janela normal, dando bastante flexibilidade aos que não se adaptavam logo de cara com a interface gráfica do software. O suporte a 256 cores e o jogo Paciência foram outras novidades importantes dessa versão do sistema. Seu lançamento registrou a marca de 10 milhões de cópias vendidas em apenas 2 anos e foi a primeira versão a ser considerada uma ameaça ao até então dominante Macintosh da Apple. Windows 3.1. Apesar das versões 1 e 2 do Windows também possuírem versões derivadas com ponto, foi o Windows 3.1 que precisou ser separado do 3 por causa das suas atualizações significativas. A principal delas foi a introdução da fonte TrueType, transformando o sistema pela primeira vez numa plataforma de publicação. O Windows 3.1 exigia 1 MB de memória RAM para ser executado e, depois de instalado, ocupava apenas 15 MB no disco rígido. O jogo Campo Minado fez a sua estreia nesta versão do sistema operacional da Microsoft. O Windows 95. Como o nome sugere, essa versão do Windows foi lançada em 1995 e trouxe consigo uma das principais marcas do sistema, o menu Iniciar. Quem também estreou no sistema foi o Internet Explorer, criado pela Microsoft para competir com os saudosos e populares Netscape Navigator e NCSA Mosaic. A arquitetura de 32 bits começou a aparecer nesse sistema e o MS-DOS ainda era necessário para executar uma série de funções do sistema e acessar muitos de seus recursos. O Windows 95 apresentava barra de ferramentas, suporte a múltiplas tarefas e o revolucionário sistema Plug and Play, no qual o reconhecimento e instalação de periféricos são realizados de forma automática. O Windows 98. Lançado em 1998, o Windows 98 foi construído sobre a versão anterior, trazendo uma série de novidades. Entre elas estão o Internet Explorer 4, o Outlook Express, o Windows Address Book, o Microsoft Chat
e o Netshow Play, posteriormente substituído pelo Windows Media Player. Com exceção do Internet Explorer, do Outlook e do Media Player, todas as outras ferramentas já foram aposentadas ou totalmente substituídas nos dias atuais. O Windows 98 introduziu o recurso de avançar e voltar na navegação, além da barra de endereços no Windows Explorer. O suporte ao padrão USB também foi bastante aprimorado, popularizando a utilização deste formato. O Windows 2000. Lançado em fevereiro do ano 2000, o Windows 2000 era baseado no sistema orientado para negócios da Microsoft, o Windows NT. Graças ao sucesso pela sua estabilidade, acabou se tornando a base para a criação do Windows XP. Com poucas novidades em termos de software e recursos em relação ao Windows 98, foi o primeiro sistema da Microsoft a oferecer suporte à hibernação. O Windows 2000 ficou conhecido no mercado corporativo por sua larga utilização em servidores e empresas, herdada dos sistemas NT. Windows ME. O Windows Millennium Edition foi a última versão baseada no MS-DOS, sendo considerada por muitos como a pior de todas. Foi lançada em setembro de 2000, trazendo o Internet Explorer 5.5, o Windows Media Player 7 e o Windows Movie Maker em sua estreia. O recurso de autocompletar também aparece pela primeira vez nesse sistema operacional, mas isso não foi suficiente para salvá-lo das críticas por causa dos bugs e problemas de instalação que apresentava. Windows XP. A versão mais duradoura do Windows de todos os tempos, que conseguiu reunir sistemas operacionais empresariais e pessoais em um só produto, foi lançada em outubro de 2001. Alguns argumentam que essa seja a melhor versão já lançada do sistema operacional da Microsoft. Foi também a que mais durou no mercado, recebendo suporte até o mês de abril de 2014, 13 anos após a sua estreia no segmento. Da mesma forma que o Windows 2000, o XP era baseado no Windows NT, mas trazia uma interface repaginada, o conhecido botão verde do menu iniciar e o famoso plano de fundo das colinas. Também foi a primeira versão do Windows a contar com recursos de gravação de CD, autoplay de discos e outras mídias e ferramentas automatizadas de atualização e recuperação. Além de tudo isso, trouxe o recurso ClearType, que possibilitava uma leitura mais confortável em telas de LCD. Windows Vista. O sucessor do Windows XP foi lançado em janeiro de 2007 e trouxe consigo uma grande modificação em termos de design, com a introdução de janelas transparentes e curvas mais sutis. Apesar de bonito, o Windows Vista recebeu duras críticas dos consumidores que tiveram a infelicidade de utilizá-lo. O sistema apresentava uma série de problemas e funcionalidades mal implementadas, sendo uma das principais reclamações referente ao UAC, User Account Control, que solicitava permissões para aplicativos em excesso, irritando usuários. Para completar, os requisitos de funcionamento exigidos pelo sistema nunca condisseram com a realidade e ele nunca rodou de maneira satisfatória, não importando a configuração do computador. Apesar disso, o Windows Vista trouxe um visual moderno que apostou na transparência e recursos visuais bem chamativos, como gadgets na área de trabalho. No entanto, esses também foram recursos que desfavoreciam o sistema por exigirem muito do hardware da máquina, limitando sua atuação a computadores mais potentes. Windows 7. Lançado em outubro de 2009, o Windows 7 teve o claro objetivo de resolver os problemas do Windows Vista, e muitas pessoas afirmam que o 7 seja aquilo que o Vista deveria ter sido. A Microsoft conseguiu implementar melhorias importantes no sistema que conferiram velocidade e estabilidade sem precedentes. Algumas alterações visuais também foram feitas e os pedidos de autorização no UAC foram equilibrados de maneira a não frustrar os usuários. Além das melhorias, o sistema trouxe o reconhecimento de escrita e o redimensionamento automático de janelas. Vencendo com facilidade a liderança de sistemas operacionais mais utilizados do mercado, o Windows 7 passou a disputar o topo do ranking na preferência de usuários com o Windows XP. Windows 8 e 8.1. Lançado em outubro de 2012, o Windows 8 representou a mudança mais drástica realizada pela Microsoft em seu sistema operacional em termos de interface.
Ele foi todo otimizado para a tecnologia Touch e o botão do menu iniciar sumiu, dando lugar a uma interface chamada Metro, baseada no uso de tiles, pequenos quadrados que representam um programa. A nova organização em blocos coloridos, botões grandes e widgets que mostravam informações atualizadas em tempo real foi uma tentativa da Microsoft de criar um sistema operacional único, que funcionasse tanto em desktops como em dispositivos móveis. A ideia, no entanto, não foi bem aceita. Apesar disso, o Windows 8 é ligeiramente mais rápido do que o seu antecessor e trouxe muitas novidades, como o suporte ao USB 3.0 e a loja do Windows. Um ano depois, em 2013, a companhia liberou o Windows 8.1, trazendo mudanças sutis em relação ao seu antecessor, em resposta às reclamações das pessoas por causa das alterações visuais que o sistema sofreu. Por causa disso, a Microsoft decidiu retroceder, trazendo de volta o botão Iniciar. Além disso, as pessoas podiam escolher iniciar o computador diretamente a partir da área de trabalho, o que não era possível com o Windows 8. Windows 10. Lançado em julho de 2015, o Windows 10 representa o retorno do foco da empresa aos desktops, sem dispensar totalmente a utilização do sistema em dispositivos móveis. O Windows 10 trouxe de volta o menu Iniciar, desta vez possibilitando alternar entre o modo tradicional de trabalho para PCs tradicionais e outro para tablets e computadores híbridos compatíveis com telas sensíveis ao toque. É importante lembrar que o objetivo do Windows 10 foi unificar a plataforma em todos os dispositivos, apesar do enfoque especial nos desktops. Esta versão do sistema operacional passa a apresentar aplicativos multiplataforma, podendo ser baixados na Windows Store. Com a baixíssima aceitação ao Windows 8, muitos usuários ainda permanecem utilizando o Windows 7 e até mesmo o Windows XP. A Microsoft passou a perceber que é necessário manter seu público cativo de usuários de computadores PC. E isso só pode ser feito se as tentativas de unificação de sistema forem pensadas também para esses dispositivos, mantendo a praticidade na utilização do teclado e do mouse. Quem é antenado na tecnologia conhece a famosa teoria relacionada aos sistemas operacionais da Microsoft. Analisando a retrospectiva de lançamentos da companhia, alguns argumentam que as suas versões sempre alternam em qualidade, sendo que uma variante que foi bem recebida pela comunidade é seguida de uma considerada ruim. Essa teoria começa com o Windows 3.1, considerado um bom Windows, juntamente com o Windows 98, XP e o 7. O fato de a versão 8.1 não ter trazido muitas mudanças em relação ao Windows 8 implica em dizer que ela não entrou no esquema, quebrando o paradigma. Portanto, a esperança da comunidade de utilizadores do Windows é de que as próximas atualizações do Windows 10 pertençam ao lado bom de seus lançamentos, não repetindo a temática do um bom, um ruim, que de certa forma vem rotulando o sistema Microsoft entre seus utilizadores.